Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o livro 5 da obra Ética Nicômaco, de Aristóteles. É uma obra monumental, né? São 10 livros ao todo, mas hoje a nossa análise vai focar só no livro 5, que trata de um tema, assim, central: a justiça. Exato. E a gente vai investigar como Aristóteles define essa justiça. Não só como um conceito abstrato, sabe? Mas como uma virtude mesmo, fundamental para a vida em sociedade e para a formação do caráter. Vamos dar uma olhada também nos diferentes tipos de justiça que ele identifica nesse livro. Perfeito. Então, para começar, né, o Aristóteles, ele parece que relaciona o homem justo com o respeito pela lei e com a equidade. Uhum. Já o injusto seria, bom, o transgressor da lei, claro, mas também o ganancioso. Achei isso interessante. Aquele que quer mais do que ele é devido. Sim, essa questão da ganância é a chave. Ele é. Ele distingue uma justiça que ele chama de geral, que seria esse respeito à lei, né? Que no fundo abrange todas as virtudes que a lei manda praticar para o bem comum. Mas tem também a justiça particular, que é onde ele foca mais no livro 5. E essa é uma parte específica da virtude que se opõe diretamente à ganância, a esse querer mais. Certo. E essa justiça particular, ela não é uma coisa só, né? Pelo que entendi, ela se divide. Isso se divide em duas espécies principais. Tem a justiça distributiva, Distributiva. que, bom, tem a ver com a distribuição de honras, bens ou qualquer outra coisa que se possa dividir na comunidade. E o justo aqui, para ele, segue uma proporção. É uma proporção geométrica baseada no mérito de cada um. Geométrica. Como assim? Não é partes iguais para todo mundo? Não exatamente. A ideia é: pessoas desiguais recebem partes desiguais, mas de forma proporcional ao valor delas. Esse valor pode ser liberdade, riqueza, nobreza, excelência. Depende do regime político, né? Ah, entendi. Então, a injustiça seria quebrar essa proporção, dar mais ou menos do que o mérito da pessoa indica. Exatamente. É uma lógica de proporção, não de igualdade absoluta na distribuição. Interessante essa diferença. E a outra justiça, a corretiva, como ela entra? Bom, a corretiva se aplica nas transações entre as pessoas. Podem ser voluntárias, tipo contrato, sabe? Ou involuntárias, como um roubo, adultério, uma agressão. E aqui a coisa muda um pouco. A lei, nesse caso, não olha para o mérito das pessoas. Trata todo mundo como igual. Ah, então aqui sim entra a igualdade. Sim, no sentido de que a lei busca restabelecer o equilíbrio que foi perdido pelo ato injusto. O juiz, nesse caso, ele busca um meio-termo aritmético. Meio termo aritmético, diferente da geométrica. Isso. Ele tira o ganho indevido de quem cometeu a injustiça e compensa a perda de quem sofreu. É mais uma questão de acertar as contas, zerar a diferença que a injustiça criou. Entendi. Uma busca o equilíbrio proporcional na distribuição, a outra busca o equilíbrio aritmético na correção. Faz sentido. E a ideia de reciprocidade e dinheiro, como se encaixa nisso tudo? A reciprocidade é fundamental para manter a sociedade unida, né? As trocas. Uhum. Mas não é uma troca simples, tipo um sapato por um sapato. Tem que ter uma proporção. Claro, como comparar trabalhos diferentes? Exato. Quantos sapatos valem uma casa? É aí que o dinheiro entra, segundo Aristóteles. Ele surge como uma convenção, algo que a gente combinou para facilitar. O dinheiro torna bens e serviços diferentes, comensuráveis, comparáveis. Ele mede tudo com base na procura, na demanda, e garante que essa reciprocidade proporcional funcione. Entendi. O dinheiro como facilitador das trocas justas, então. Isso, uma ferramenta para manter essa coesão social através da troca proporcional. Aristóteles também menciona a justiça política, né? O que seria isso? Sim, ele vê a justiça política como aquela que acontece entre cidadãos, pessoas livres e iguais, seja iguais em número ou em proporção dentro de uma comunidade que se basta, a polis. E dentro disso, ele também fala da diferença entre o que é justo por natureza, que seria universal, e o que é justo por lei, por convenção, que pode variar de lugar para lugar. Legal. E tem uma questão que eu acho bem sutil. Agir injustamente é a mesma coisa que ser uma pessoa injusta? Basta fazer algo errado uma vez? Boa pergunta. E não. Para Aristóteles não é a mesma coisa.
Ele diferencia muito o ato injusto da disposição de caráter injusta. Como assim? Você pode cometer um ato injusto, mas sei lá, por impulso, por paixão ou até por ignorância, sem ter escolhido fazer o mal de propósito. Uhum. Agora, ser uma pessoa injusta, ter o vício da injustiça, isso envolve uma escolha deliberada, uma tendência constante de agir contra a proporção, contra a igualdade, de querer levar vantagem. É mais profundo, então. É sobre o caráter. Exatamente. É uma questão de disposição interna. Ele até discute se alguém pode ser injusto consigo mesmo e conclui que não, no sentido estrito. E ele afirma algo forte. Agir injustamente é pior do que sofrer injustiça. Pior cometer do que sofrer. Por quê? Porque o ato injusto corrompe quem pratica, afeta o caráter. Sofrer a injustiça é um mal, claro, mas é um mal externo, não necessariamente te torna uma pessoa pior. Uau! Bastante coisa para pensar só nesse livro 5, né? A justiça é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Com certeza, envolve proporção, correção, intenção, até o papel do dinheiro. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.